quem mais entende de Rio de Janeiro, né? Ele também entende muito da política, aí está. Tudo bem, Quaquá? Como é que você está? Está na Bahia, Quaquá? Oh, vai, Zé. Tô aqui na Bahia de lua de mel. Vocês me tiraram da lua de mel aqui, mas... O Quaquá, para quem não sabe, casou de novo, tá com uma filhinha, né, Quaquá? É filha, né? Casei pela 4ª vez com a Gabi. Vou casar 13 vezes, mas casei a 4ª. E casou no pé do Cristo? Foi isso? Casei no Cristo. Foi lindo lá. O Cristo é lindo, né? Muito bem. Quaquá, como é que está esse momento da política carioca? Eu queria que você fizesse uma análise para a gente. Rapaz, qual política? Virou delegacia, né? Mas infelizmente o Rio, a política está muito rebaixada, né? Eu diria que foi caindo os níveis de relações ali, né? Enfim, desde o Brizola, que foi um grande governador, depois o nível foi caindo muito no Rio de Janeiro e o Rio, o Brasil, né? O Antônio Calado falava do Brasil das elites e do Brasil de baixo, e que esses Brasis se encontravam, né? Eles se encontram por meios informais, no geral. E o Rio de Janeiro, eu tô aqui na Bahia, que parece muito também, né? Mas o Rio de Janeiro muito mais, né? Porque a Bahia tem uma política séria que o PT impôs aqui nos últimos anos. Mas o Rio de Janeiro, esse imbricamento entre o formal e o informal é um negócio muito, muito poderoso, né? Muito presente, né? Então, o crime, como tomou conta de boa parte do território, o crime controla uma parte da política, porque se ela controla o território, ela controla eleitor, voto, e esse crime se imbricou com a política muito, né? Então, quando eu digo é preciso liberar o território, porque liberar o território significa reconstruir o território democrático no Rio de Janeiro contra um território dominado por fuzil, né? Por fuzil e por bandidagem, né? Então é preciso, essa ação de liberação do território é fundamental. Quaquá, eu queria lhe fazer uma pergunta a partir da análise que o Renato Rovai fez hoje, de uma pesquisa recente. O Renato Rovai está achando que o Ratinho Júnior pode ser uma ameaça maior para o Lula numa eventual eleição no segundo turno do que o próprio Flávio Bolsonaro. Faz uma análise nacional para a gente, hein? Como que você está vendo o encaminhamento da eleição? Só para explicar, Quaquá, só para explicar assim, o que eu digo. Eu acho que o Ratinho não vai para o segundo turno. Eu acho que o Flávio segura aí o bolsonarismo e vai para o segundo turno. Mas se ele conseguir construir a saída ao segundo turno, aí eu acho que ele se torna um cara muito difícil de bater. Rovai, partindo... Eu tô falando muito esse negócio do Antônio do Antônio Cândido, porque, na verdade, eu tô escrevendo um livro chamado Malandro, que é tentando entender um pouco essa coisa do Brasil, dos dois Brasis. Então, eu tô dizendo isso para dizer o seguinte: eu acho que o Bolsonaro e o Lula são expressão de um Brasil real, entendeu? Do Brasil das maiorias, e não do Brasil, digamos, hipoteticamente francês, né? Porque nosso pessoal, tanto a elite brasileira quanto a esquerda que toma conta do discurso e do comando da esquerda, tem, na minha opinião, um discurso francês, mas hipoteticamente francês, porque nunca foi na periferia da França para ver o mundo real, né? Então, nós vivemos num mundo hipotético, né? Se fala palavras que o povo não entende, se constrói comportamentos que o povo não entende, e por isso que o Lula, que é um cara que veio do povo, por isso que ele teve a hegemonia nos últimos anos da política brasileira. Quando tentaram desmoralizar o Lula com prisão, com todas as calúnias que ele sofreu, surgiu um personagem rústico, como é o povo brasileiro, que é o Bolsonaro. Então, essas duas figuras emblemáticas do povo, elas hegemonizam a maioria do povo. Eu acho que não é à toa que, enquanto nós permanecemos com um discurso de classe média, na nossa época pré-2002, a gente não ganhava eleições. Quando a gente passou a ter o Lula, se lembra que o Duda Mendonça dizia: o Lula tem que ser o que ele é.
tem que tirar aqueles livros de trás que botavam ele tem que ser o que ele é, aquela figura que ele é. Ele passou a ganhar o coração do povo, depois governando, com as ações e com as políticas que ele fez, muito mais. Porque nós abandonamos um discurso de classe média, um discurso de um comportamento, entre aspas, europeu, e passamos até um discurso do povo brasileiro. Então, eu acho que o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro vão ter voto porque eles expressam o povo brasileiro. Lula expressa o povo brasileiro. Mas o Bolsonaro é um imbecil. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro é um imbecil, mas ele expressa um pensamento médio e uma civilidade média do povo brasileiro. Então, eu acho que é ele e Lula que vão para o segundo turno. Eu acho que Lula ganha essa eleição, a não ser que o PT faça muita bobagem. O PT, às vezes, ajuda a fazer bobagem. Mas eu acho que a gente vai ganhar a eleição e o Lula é muito acima deles todos, né? Então, o Lula é um fenômeno porque, apesar e além de ser um cara que é a expressão do povo, ele tem a sofisticação, ele consegue transitar bem nos dois mundos, né? E no Rio de Janeiro, propriamente dito, a saída do Flávio para a candidatura à presidência muda um pouco o cenário, né? Essa crise também ali na Assembleia Legislativa também reposiciona as peças. O que você pode analisar para a gente com essas duas mudanças no jogo, Coquá? Eu acho que a crise na Alerj, ela tem um significado local, não nacional. Local por quê? Porque ela coloca mais ainda no colo do Eduardo Paes a eleição. Não é uma eleição óbvia, né? Porque Eduardo não tem mais de 51%. Ainda está ali. Mas o Eduardo, obviamente, é o cara mais bem posto na eleição e é um cara fora desse esquemão aí, né? Então, eu acho que a prisão e, enfim, a retirada do Bacelar da Alerj, ele fortalece a perspectiva da eleição de Eduardo. No caso do Flávio, eu tenho feito pesquisa constantemente, e o Flávio, ele reacende o bolsonarismo no Rio. O bolsonarismo estava escanteado, então ele passa a ter um patamar. Não é à toa que ele será candidato, que o Bolsonaro, na minha opinião, não abre mão, porque ele mantém o eleitorado dele, coesiona o eleitorado dele e coesiona a força política dele, porque a direita e o centro, a direita, tá louca para se livrar do Bolsonaro. E como o Bolsonaro, apesar de ser imbecil, do ponto de vista político, não é nenhum idiota, até porque virou presidente da República, não é nenhum idiota. Então ele vai manter a coesão do eleitorado dele com o Flávio. Mesmo o Flávio perdendo ali com 35%, 40%, ele mantém coesionado o eleitorado dele. Senão ele vai apodrecer na cadeia, porque a direita tá querendo deixar ele lá. Não é só a esquerda, não. A direita também quer deixar ele lá. Quer se livrar desse imbecil que eles criaram. Né? Mas acho que isso fortalece o bolsonarismo, a eleição do Eduardo, o Flávio. Do Flávio. Desculpa entrar na tua frente, mas só para completar essa pergunta, porque tem muita gente fazendo uma análise diferente dessa do Coquá. Eu concordo com essa análise sua, né? Porque muita gente tem o seguinte: se o Bolsonaro ele vai recuar, vai chegar um momento que ele vai retirar a candidatura do Flávio, ele vai entregar para outro, porque ele vai ver que o Flávio tem teto, não ganha no segundo turno. E eu acho que ele tem duas formas de perder, uma entregando e outra disputando. Eu acho que ele vai querer, no limite, perder disputando. É isso que você está dizendo, né, Coquá? Claro, ele vai entregar o legado dele, o que ele construiu, né, o que caiu na mão dele por conta da Lava Jato. Ele é uma construção da Lava Jato, ele é uma desconstrução da política. Né? Ele é isso, né? Nós desconstruímos enfim, o Brasil desconstruiu a política com esse lavajatismo e surgiu esse fenômeno. E surgiu esse fenômeno Bolsonaro, né? E ele vai manter esse legado dele, esse patrimônio eleitoral dele. Ele vai entregar para o Tarcísio. Se ele entregar para o Tarcísio ou para qualquer outro, para o Ratinho, acabou Bolsonaro. Acabou. Eu vou dar meu pitaco. Eu sempre concordei plenamente com o Coquá. Bolsonaro não vai entregar um capital político. Ele é o cara que tem voto, né, Coquá? O Bolsonaro tem voto. Por que ele vai passar para o Tarcísio? Aí o Tarcísio se elege e deixa ele lá na masmorra. Ele não vai fazer isso nunca. Eu duvido que o Flávio desista
Então, muita gente dizendo, em março ele desiste. Eu duvido que ele vá desistir. Não vai mesmo, tá louco. Não, ele é uma besta. Eu já disse isso na cara dele quando ele era deputado. Ele é um imbecil, uma besta. Mas do ponto de vista político, ele tem faro, sempre teve faro. Ele tem faro político, ele não é burro a esse ponto. A gente viu na pesquisa aqui uma coisa que nos preocupou muito. A juventude entre 16 e 34 anos, pelo menos nessa pesquisa, pelo menos na pesquisa, desgostosa com o Lula, não aprovando o Lula. E você viu agora recentemente no Chile, o candidato da extrema-direita se elegeu com muito voto de jovem. Trump também teve muito voto de jovens homens. E o Milei tinha ganhado também com muito voto de jovens. O que fazer para reverter isso? Falar aos jovens que agora só estão ligados em rede social, Quaquá. Entrou uma ligação aqui. Agora, deixa eu lhe dizer, eu ontem estava aqui à noite tomando um uísque com meu amigo Valmir Assunção, do MST, e com o João Paulo, e eu conversava uma coisa que eu acho que é emblemática. Há 3 dias atrás, eu pedi um hambúrguer lá em casa, o menino do iFood foi me entregar, e ele era um garoto que está há 2 anos em Maricá, e ele disse, o prefeito, tal, o senhor aqui e tal. Aí falou assim, prefeito, eu não estou conseguindo emprego em Maricá, estou trabalhando no Rio. À noite eu entrego o iFood. Eu estou dizendo isso porque o Marinho, que é um grande cara, nosso irmão, nosso amigo, o Marinho propôs, por exemplo, assinar a carteira de entregador. Por exemplo, esse cara está fora. Ele trabalha de dia e entrega à noite. Há uma nova economia em que nós ainda não entendemos. Quer dizer, o PT ainda não entendeu. E o governo ainda não entendeu. O governo ainda está no Fordismo. Ainda está na perspectiva da fábrica, da linha de produção, da carteira assinada, do emprego formal. Eu tenho dito que o povo brasileiro, primeiro, o Darcy dizia isso, que a classe revolucionária do Brasil, o Darcy falava isso, é muito interessante, essa perspectiva que pouca gente pegou no povo brasileiro e no Darcy. A classe revolucionária no Brasil nunca foi a classe operária. A classe operária formal, que o marxismo colocava como classe revolucionária, no Brasil, não só ela era minoria, a maioria dos lugares era minoria, mas ela nunca foi tendência à maioria. Entendeu? Aquela coisa dos exércitos da fábrica nunca foram maioria. A maioria são os excluídos da sociedade, que eu chamo de se virariado. São aqueles que se viram para sobreviver. Né? Então, a imensa maioria do povo e a classe revolucionária, aquela que não tem apego a poder, né, e aos interesses do status quo do Brasil, é a classe do se virariado. Então, a esquerda precisa aprender a organizar e a lidar com o se virariado. Primeiro, ter um discurso para o se virariado. Depois, ter um método de organização para o se virariado. Né? Nós, por exemplo, em Maricá, começamos a testar o método antigo, pré-marxista, que é o cooperativismo. É organizar as pessoas em cooperativas. Em vez da gente dar carteira assinada para o entregador, nós temos que dar o quê? Dar o aplicativo, financiar a moto elétrica, colocar o painel solar para ele encher a moto elétrica e não gastar dinheiro com gasolina. Ou seja, nós temos que ter políticas públicas e discurso das maiorias que se viram para sobreviver. Então, por isso que a juventude que não está ligando para a carteira assinada, a juventude que não lê mais papel, que vive o dia inteiro enfornado nos algoritmos das redes dos ricos, né? Dos milionários, dos bilionários americanos. Então, a esquerda precisa... Maricá, por exemplo, está criando MAR. MAR é uma rede social da cidade, onde você vai pedir a tua pizza no aplicativo, onde você vai acessar o posto de saúde, onde você vai colocar a tua filha no balé, ver a nota do teu filho na escola, tudo através dos algoritmos que vão ser controlados por quem? Né? Pelo Brasil, pelo poder público, por nós, e não pela Meta e pelas grandes big techs. Essas questões a esquerda não está enfrentando e por isso nós estamos virando pó na disputa entre Elon Musk enfim, e esses caras aí das big techs
eles vão ganhar da gente de goleada se a gente não entrar nesse universo e nessa tecnologia e organizando o povo, o civirariado brasileiro a partir da perspectiva das redes. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse teu novo governo em Maricá, né? É a quinta gestão do PT, você liderou 2, o Fabiano 2, e você volta agora, e aí as pessoas achavam que você estava vindo para fazer mais do mesmo. Não fui eu que o Nassif vimos em Maricá. Eu queria que você falasse um pouco de como você resolveu construir essa gestão 2.0 em Maricá. Então, assim, um pouco pegando esse gancho do que eu chamo de civirariado, eu digo assim, eu sou filho disso, né? Eu sou da favela, eu não sou da classe operária. Eu não sou da classe operária. Minha mãe era balconista de padaria, vendia roupa em casa. Meu pai, soldado da polícia militar. E eu nasci na favela. Então, eu não sou da classe operária, nem sou da classe média brasileira. Eu sou dessa coisa que eu chamo de civirariado. Digo isso porque eu fui 2 anos deputado federal. Estava lá, primeira vez na vida que eu meto o dedo e passo, tenho que marcar ponto. Eu tinha que estar segunda-feira, terça-feira em Brasília, metendo o dedo todo dia. Tu mete o dedo naquela desgraça, depois vai beber, porque não tem nada que fazer naquele plenário. É um imbecil de direita falando bobagem na direita do plenário e outro idiota de esquerda falando bobagem na esquerda do plenário. E a gente mete o dedo ali. Se você não entra naquele universozinho, a única coisa que eu fiz em Brasília de razoável foi criar as frentes parlamentares da tarifa zero, da favela, e dar um tapa na cara do idiota que chamou o Lula de ladrão. Foi a única coisa de boa que eu fiz em Brasília. Aí eu falei, cara, vou voltar, porque eu tô achando que Maricá está se perdendo numa velha política de esquerda de só da Bolsa, de usar o dinheiro, os bilhões do petróleo, para ficar dando bolsa e fazendo política social e não constrói uma coisa que é essencial para a esquerda. Eu sou marxista. Então, quero dizer o seguinte, só se muda a sociedade organizando o povo e mudando a economia. Né? A gente vive, né? A economia ela é feita, nós nos moldamos a economia, né? Nós vivemos a partir da economia e nós construímos uma economia para a gente. Eu tenho dito, eu quero voltar para Maricá para construir uma economia das pessoas e uma economia das famílias. Uma economia que seja feita para o povo, né? Usando um pouco a perspectiva do Karl Polanyi, né? do velho economista húngaro, que nos deixou precocemente na década de 60, mas dizia isso, o capitalismo tirou a economia das pessoas, né? Transformou o ser humano e transformou a natureza em mercadoria e tirou a economia das pessoas. Né? E eu quero construir uma economia para as pessoas em Maricá. Eu quero voltar para fazer uma revolução, de fato, em Maricá, a partir de uma profunda transformação econômica, através das empresas públicas que nós criamos, do fundo de investimento que nós criamos com o dinheiro do petróleo, investindo em quê? Em empresas públicas, também na atração de empresas privadas de alta tecnologia, mas, sobretudo, construindo uma teia de organização econômico-cooperativa, organizando o povo em cooperativas. Eu estava aqui no MST porque nós criamos a AMAR, Alimentos e Produtos Naturais de Maricá. Nós agora estamos comprando terra para plantar, tirar o dinheiro do Fundo Soberano dos bancos, vamos plantar árvore com madeira de lei, que é uma poupança para 20 anos, e rende 10 vezes o que renderia no banco. Além de captar crédito de floresta, crédito de carbono e contribuir com o clima. Mas não é só isso, porque discurso ambiental vazio não leva a nada. Né? Nós estamos plantando madeira de lei e plantando poupança. Por exemplo, cada índio de Maricá, cada indígena de Maricá e cada cidadão da cidade terá um número X de árvores que vai ser a poupança dele para o futuro. Não que vai ser dele pessoalmente, mas que vai ser utilizado para a construção da vida dele. Então, nós estamos investindo muito em qualificação profissional. Né? Fabiano já investia médicos pobres, negros, né, pagos pelo passaporte universitário, e agora eu estou mudando o passaporte para atividades da economia local. Por exemplo, nós vamos formar enólogos, nós vamos formar gastronomia, nós vamos formar o pessoal para o turismo. Maricá é uma cidade muito bonita e não tem um hotel, então nós estamos construindo hotéis, vamos trazer grandes redes internacionais para gerir o hotel, para gerir do ponto de vista técnico.
Mas quem é que vai gerir na prática são as cooperativas de turismo, que já foram criadas. Eu fiz uma reunião com 300 pessoas, 300 lideranças de cooperativa na semana passada. A coisa mais linda que eu já vi, modéstia à parte, eu peguei um cara, irmão meu, que foi o Zé Carlos, que era dirigente metalúrgico da década de 70, o velho Zé, que foi o primeiro dirigente metalúrgico, da primeira direção metalúrgica, ainda do camarada falecido Austin Costa, no Rio de Janeiro, e Zé está organizando as cooperativas do passaporte universitário. Então, nós estamos organizando fundo público, dinheiro público, que eu chamo de neodesenvolvimentismo, com empresas públicas associadas a empresas privadas, mas todas elas a partir de uma relação direta com a economia popular, com o cooperativismo, uma coisa que o João Paulo Rodrigues chama de PPP, parceria público, privada e popular. Esse tripé, público, privado e popular, é a nova economia que nós estamos construindo em Maricá e que no Brasil nós temos uma parceria grande com o MST para construir a nível nacional com essa empresa de alimentação que nós construímos em Maricá. Chama Amar. Em breve vocês verão essa empresa em todos os aeroportos, nos principais aeroportos do Brasil, nos shoppings do Brasil, nos principais shoppings do Brasil, e depois virará supermercados. Eu estou negociando, inclusive, com o governo cubano, da gente montar atacadão lá para poder suprir as MIPIMES, já que Cuba abriu uma brecha em Miami e os americanos estão invadindo a ilha e nós queremos botar nós, por exemplo, lá para ajudar o regime cubano, que, aliás, diga-se de passagem, a esquerda brasileira é muito pouco solidária com os cubanos, mas para a gente poder ajudar os cubanos e, ao mesmo tempo, o município ganhar dinheiro no mercado que está aberto para nós. Enfim, então nós estamos construindo, sobretudo, um projeto econômico, mais de organização popular a partir da economia. Por isso que me dá eu estou com uma vontade danada, voltei para ser prefeito com uma vontade danada de construir uma grande novidade em Maricá. Muito bem. Oi, vai. Eu conheci a Amar lá, viu? Queria dar aqui meu depoimento. Fui visitar o projeto e algumas ações do projeto. Cheguei a tomar a cachaçinha da Amar, tomei o mel e vi a empresa se constituindo como marca. Muito, muito interessante o trabalho que é realizado lá. O Zezito diz: essa entrevista diminui a impressão negativa que tenho do Quaquá, merece um recorte. Aí eu sugiro ao Zezito que vá visitar Maricá, que aí ele vai diminuir ainda mais, porque tem uma campanha muito negativa, às vezes, né, Quaquá? Os caras pegam uma frase tua, fora de contexto, muitas vezes, às vezes não, mas aí reduzem você àquilo, e tem todo um trabalho. As pessoas não percebem que não se ganha 5 eleições, né? Não é só no gogó, né? Sim, a esquerda não tolera os favelados. A esquerda é muito classe média, ela tem um cheirinho bom, né? Um cheirinho de perfume francês. Não tolera os favelados como eu. Sou um cara intratável, eu sou realmente. As pessoas às vezes não entendem. Parece brincadeira, mas não é. Eu costumo dizer que quando eu era criança, tinha 7, 6 anos de idade, a minha diversão era ver quem o Mão Branca matou aos sábados. Eu não ia para Disney, eu ia ver quem Mão Branca matou. Então, essas coisas ficam na alma da gente, não tem jeito. Né? Eu nunca fiz psicanálise, né? Não é da minha... Agora eu até posso, tenho dinheiro para fazer e tal, mas eu nunca fiz isso. Então, eu sou um cara intratável mesmo, que vão ter que me aturar. Eu sou de esquerda, desde os 14 anos de idade. Então, não tem jeito. Elas vão expulsar do PT, vão nada. Entendeu? A maioria dos que querem me expulsar do PT entrou no PT depois de mim e não teve a vida que eu tive. Eu sou filho do PT. Se não fosse o PT, provavelmente eu seria lavador de carro ou traficante. Não, o PT me deu civilidade. Não tanta, né? Mas me deu alguma. Assim. Eu queria perguntar para o Quaquá, porque isso já tem em Maricá, mas o governo Lula está pensando em estender por todo o Brasil. Se você acha que é importante para o governo Lula, na campanha eleitoral, como você falou de coisas práticas, né? Você deu vários exemplos de coisas práticas. Então, a tarifa zero e a redução da jornada de trabalho. Como você está encarando essas duas propostas do governo? Se elas terão impacto para reeleger o Lula? Vai ser uma eleição difícil de qualquer forma, mas se teriam. E Maricá já tem a tarifa zero, né?
Eu acho fundamental. Eu acho assim, duas coisas. Primeiro, eu tenho uma frase do Che que eu amo. Aliás, é uma figura que eu sou fascinado. Dos poucos argentinos que eu sou fascinado é o Che, o Papa Francisco e o Maradona, né? Dei até o nome do meu filho Diego de Maradona. É de Diego, né? Por causa de Maradona. Então, mas dizendo assim, porque o Che diz que quando o extraordinário vira cotidiano, é a revolução. A revolução é quando a gente consegue fazer coisas extraordinárias entrarem no dia a dia do povo. Então, desmercadorizar o direito de ir e vir, o direito de andar pela cidade, é um ato revolucionário. Então, a tarifa zero é um ato revolucionário. Mesmo quando a direita assume, governos de direita assumem a tarifa zero, eles estão sucumbindo a uma política de esquerda, uma política desmercadorizadora da sociedade. Né? Então, eu acho a tarifa zero essencial. Primeiro, dá para fazer, é fácil fazer. Aliás, dito aqui, eu esqueci disso, porque eu sou um pouco dislexo. Aí, esses dias foi me procurar um dos maiores, talvez o maior empresário de ônibus do país, porque eu falei, vou tirar esses caras da operação, que tinha voltado, né? A operação que eu digo, não é a dono da linha. E você sabe o que o Jacó Barata me falou? Eu sou a favor da tarifa zero. Falei, uai, tu é a favor? Aí eu falei, tu topa ir na Câmara com o Gilmar Tato, fazer uma audiência pública e defender a tarifa zero? Ele falou, top. Ele disse, é muito mais barato do que vocês pensam. Ele falou números, e o cara conhece muito mais que nós. O cara falou números que são muito menores do que os 80 bi que o governo Lula e o Gilmar Tato chegaram com a USP ali nos estudos. Então, é absolutamente factível. Até os empresários de ônibus já topam fazer tarifa zero. Eu acho que é um golaço do presidente Lula a política da tarifa zero. E é uma política que dialoga com esse civirariado brasileiro, né? Porque até o operário bem qualificado anda de carro. Quem anda de ônibus é o civirariado brasileiro. Isso mudou a vida do povo maricaense. Mudou completamente a vida do povo maricaense. Tinha gente de uma ponta da cidade que não conhecia a outra ponta. Tinha gente da área rural que nunca tinha ido à praia. Nunca tinha ido à praia. Tinha gente que ia à igreja evangélica só uma vez por semana, passou aí 2, 3. Tinha gente que passou a visitar o pai e a mãe que não visitava. São coisas muito sutis. Um dia uma senhora me falou, prefeito, o senhor devolveu meu filho para casa. Falei, como, minha senhora, que eu devolvi o seu filho? Meu filho estava estudando no Rio e ficava na casa de minha irmã, porque à noite ele não conseguia pegar ônibus, porque o ônibus privado acabava, não tinha ônibus depois das 10 da noite. Com a tarifa zero, tem ônibus a noite inteira, o filho voltou para casa. São coisas muito sutis que mexem com aquela coisa que o Che Guevara falou do cotidiano das pessoas, a revolução no cotidiano das pessoas. Então, a tarifa zero é fundamental para a política do Lula nessa eleição. Acho que ele tem que assumir, pegar 3, 4 cidades, colocar como piloto e assumir a tarifa zero no próximo mandato como bandeira nacional do PT e do governo Lula. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu não sei se o Azenha tem alguma pergunta ao Quaquá, se o Quaquá tem algum destaque especial a fazer. Fica à vontade também. Eu estou muito animado com o Maricá, mas estou muito animado também com a perspectiva e nós vamos ganhar o 4º governo Lula. Eu acho que o Lula é um gênio da humanidade, ele não é um gênio do povo brasileiro, embora o seja. Ele é um gênio da humanidade. Está provado aí, por exemplo, no embate que ele teve com Trump, na imensa vitória que Lula, o Brasil e a esquerda mundial teve no embate do Brasil com o Trump e depois no acerto. Porque o Lula, ele não é um revolucionário de bravata. Ele é um revolucionário no resultado, nas ações. Então, ele foi para cima do Trump, ele enfrentou o Trump e ele venceu a disputa no diálogo e na política. Então, o Lula é um político exímio. Então, eu acho que o 4º mandato dele será um grande mandato, como foram todos. Esse acho que vai ser melhor ainda. Agora, a esquerda brasileira precisa se atentar por uma coisa. A partir de 30, ele não estará mais na cédula. Não adianta mais chamar o papai para resolver as cagadas que a esquerda faz. Então, a esquerda é que se toque e passe a fazer política e fazer menos bravata, menos discurso que não chega até a base, que não chega até o povo, que não chega até o civirariado. E a esquerda precisa aprender a fazer política, a governar
ia transformar a vida da pessoa e não depender mais do nosso grande pai, que é o presidente Lula. A Shaitan Lelis, ela fala, Rovai, tem que convidar o Quaquá mais vezes na fórum. Ele fala na lata com muita sinceridade. Também é a primeira entrevista que eu faço com o Quaquá, eu vou confessar que eu gostei muito da maneira do Quaquá se... Né, o Quaquá ele não tem aquela coisa que a esquerda tem, ele vai... Deixa que eu chuto. Eu gosto do estilo deixa que eu chuto de trator, acho muito legal. Falando nisso... É que eu sou mal educado, a esquerda é muito educada, eu sou mal educado. Você escreveu um artigo na Folha de São Paulo falando sobre segurança pública, meio um artigo manifesto. Não sei se você poderia falar um pouco ali das ideias que você coloca para a gente encerrar. Vai, há uma coisa que acho que o Brasil ainda está atrás do Rio de Janeiro nessa tragédia, que é o domínio armado de território, domínio com fuzil. No Rio de Janeiro, provavelmente em torno de 70% do território é dominado ou por milícia ou por tráfico. E não é uma coisa tranquila, porque assim, a classe média chega de carro em casa, pode não ser blindado, mas chega de carro em casa, ela aperta o botãozinho, abre o portão, tem um porteiro, ela vai para casa e está com segurança. Na favela, o traficante ou o miliciano, ele dá tapa na cara de trabalhador. O garoto que vende bala na esquina, no caso das milícias, ele no final da semana, ele tem que dar 200 pratas para o miliciano. O garoto que vende bala, ele dá 200 pratas para o miliciano. Paga o imposto para o miliciano. O cara que vende gás não vende mais, porque quem vende é a milícia ou o tráfico. Então, o tráfico aprendeu a tecnologia do domínio de território com a milícia. Aí o que faz? O gás de cozinha, que custa R$80 em Ipanema ou no Leblon, custa 140 na favela. Porque o traficante vende a 140 e se você não comprar, tu morre ou é expulso de casa. Aí quando você é expulso de casa, o traficante vai lá e aluga a tua casa. Lá no Minha Casa Minha Vida de Maricá tem 300 casas de famílias que foram expulsas do Minha Casa Minha Vida e a casa deles é alugada pelo traficante para outros. E, no geral, família de outros traficantes que eles trazem de outros lugares. Então, liberar o território da mão da bandidagem e recolocar o território na mão do povo da democracia é uma tarefa fundamental. Se para isso vai ter que matar vagabundo, vai morrer, porra. Em Maricá, eu vou liberar... Eu armei a guarda, eu estou comprando fuzil, comprei agora armas não letais, vou comprar armas muito letais, vou botar caveirão e criei o grupamento armado de controle democrático do território. E nós vamos controlar o território. Eu vou expulsar esses vagabundos do Minha Casa Minha Vida, vou devolver a casa para os moradores e vou expulsar a bala. Se morrer, morreu. O cara em Maricá, se quiser ser médico, tem passaporte universitário para ele ser médico. Se ele quiser ser técnico, eu abri agora um curso para 20 pilotos de avião e 150 mecânicos de helicóptero e de avião. E para pobres, não vou botar classe média, é pobre. Então, nós temos 3 ações, é isso que eu digo na Folha de São Paulo, 3 ações. Primeiro, liberar o território. Isso é militar, isso é disputa militar de território. Nós temos que ocupar militarmente o território. Depois, ocupar socialmente. Na Vila Cruzeiro, eu ouço lá, eu tenho trabalho lá, eu tive 9.000 votos lá, onde morreram as pessoas. E tenho trabalho orgânico lá. Entendeu? O pessoal do PT do Rio, que foi lá, depois, para ver lá corpo de bandido, o pessoal do PT do Rio nunca sobe aquela merda. Eu tenho trabalho orgânico lá. Ali morreu bandido, morreu um pedreiro e 5 policiais. Foi a tragédia. 5 policiais e um pedreiro. O restante era bandido. E, aliás, bandido aqui da Bahia, bandido do Pará, porque os do Rio foram avisados. A bandidagem que controla o morro saiu fora, foi avisada. Quando eu digo só morreu o otário, é porque os bandidos do Rio foram embora, porque foram avisados. Alguém lá de cima avisou. E eles saíram fora e deixaram os otários do Brasil, que ficam lá brincando de fuzil, né? Ficam lá ostentando fuzil. Esses caras morreram.
no combate com a polícia. Agora, a operação foi um sucesso? Não. Claro que não. Morreram 5 policiais, morreu um pedreiro e não liberaram o território. O território no dia seguinte continuou o mesmo. O mesmo. Agora, continua o mesmo há 40 anos, sabe por quê? Porque há 40 anos eu frequento a Vila Cruzeiro e eu não vejo uma rua sendo feita, um centro cultural sendo feito, uma escola profissionalizante sendo feita, um hospital sendo feito. É o mesmo Getúlio Vargas, de 60 anos atrás, o Hospital Getúlio Vargas lá. Eu fui a Medellín e tem um belíssimo hospital dentro da favela. Eu fui a Medellín e tem centenas de centros culturais dentro da favela. Tem empreendedorismo na veia nas favelas. Então a esquerda, ao invés de ir para lá cultuar corpo de bandido, devia ir para dentro da favela e exigir que se faça centro cultural, que se faça ensino profissionalizante, que um garoto que ganha R$300 por semana, R$300 por semana para matar e morrer com um fuzil na mão, esse garoto tem que ter uma bolsa de R$500 por semana para estudar e trabalhar. Tem que ter um banco comunitário que lhe empreste dinheiro para ser empreendedor. Aquele container que tem lá em cima, e ninguém conhece, porque eu já fui lá em cima no container. Aquele container que tem lá em cima, com um belíssimo funk que tem lá em cima, puta espaço cultural. A Igreja da Penha, no início do século XX, tinha os maiores concursos de samba do Rio de Janeiro. E hoje não tem mais nada, não tem uma atividade cultural na favela. E a esquerda tem que brigar por isso. Porque sabe o que as pessoas falam? Ah, vem aqui velar o corpo dos nossos filhos. Mas no dia a dia não aparecem aqui esses políticos. Isso que falaram um dia depois. Então, 2, controle militar. 2, controle social, controle econômico do território. Entendeu? Que tem que ser feito. Então, aí a esquerda fica só defendendo. Aí nós perdemos. 80% da favela foi a favor da operação. Mesmo a operação tendo sido mal feita, não tendo liberado o território, mas pelo menos mostrou para as pessoas que quem, de certa maneira, tem força para fazer alguma coisa, ou melhor, que o Estado ainda tem força, porque até eu achava que a polícia não conseguia entrar lá, porque tem mais de 1000 fuzis lá em cima. Mais de 1000 fuzis lá em cima. Até eu achava que a polícia do Rio de Janeiro não ia entrar, não ia conseguir entrar. Então teve... o que eu disse na Folha é que nós temos que ter, 1, controle do território, 2, políticas sociais, políticas econômicas que integrem a população à sociedade. Ou seja, a grande discussão do Brasil é aquela coisa que o Antônio Cândido falava. A sociedade formal precisa se integrar oficialmente ou organicamente à sociedade informal, ao povo brasileiro. Porque nós temos uma classe média de esquerda, uma elite, ou seja, uma turma que está aqui em cima, na sociedade formal, que fala bonito, que estuda na USP, portanto, num apêndice da Sorbonne, e é um apêndice da Sorbonne, né? A nossa universidade principal do Brasil, que é a USP, é um apêndice da Sorbonne. É uma missão francesa, mais uma missão francesa trazida para o Brasil. E eles estudam a França. A França é hipotética, não é nem a França da periferia francesa. E esse Brasil formal precisa colar no Brasil informal. E a esquerda, sobretudo, é a única que pode liberar o território, que pode construir essa fusão, porque a direita e as elites gostam da desgraça do povo. Não querem organizar o povo, não querem tirar o povo da ignorância e não querem tirar o povo do domínio armado do território, porque eles fazem uma aliança com o tráfico e com a milícia, inclusive eleitoral, voltando àquela primeira discussão que você fez. Por que a política do Rio de Janeiro é dominada por vagabundos lá em cima? Porque é dominada por vagabundos lá embaixo. Lá em cima e lá embaixo são dominados por vagabundos. O Brasil, de baixo, controlado pelo tráfico, a população oprimida e controlada pelo tráfico, tem uma aliança com as elites formais do Brasil. Muito bem, Cocó. Quero te agradecer pela entrevista aí. Agradecer também o nosso amigo Luiz Carlos Azen, que participou do programa comigo hoje aqui. Quaquá, abraço, meu caro. Se não te falar contigo antes, Feliz Natal, bom ano novo. Abraço. Tamo junto. Bom. Tamo Beijo junto. para vocês. Valeu, Quaquá.